Antes de começar, respire fundo por um instante. Porque o que você está prestes a ouvir talvez seja uma das lições mais esquecidas, porém mais poderosas, de toda a Bíblia quando o assunto é dinheiro, equilíbrio e liberdade financeira. E o mais impressionante, ela não vem de um rei, de um profeta famoso ou de um herói das Escrituras. Vem de um homem simples chamado Agur. Alguém que não pediu riqueza, não buscou poder, e mesmo assim revelou um segredo que pode livrar qualquer pessoa do peso das dívidas, da ansiedade financeira e de uma vida descontrolada. Muitas pessoas hoje vivem como escravas do próprio bolso. Trabalham, recebem, pagam contas e continuam presas em um ciclo que nunca muda. Sentem que falta algo, que a vida financeira nunca encaixa, que o dinheiro sempre escapa pelas mãos. E a verdade é que, na maioria das vezes, não é falta de renda, é falta de equilíbrio. É exatamente aí que entra Agur, com uma oração tão profunda que, se aplicada, pode mudar completamente a forma como você lida com o dinheiro. Agur entendeu algo que pouca gente entende: prosperidade sem equilíbrio se transforma em destruição, escassez sem propósito se transforma em desespero. E por isso ele pediu algo que hoje parece impossível de ouvir em um mundo que só valoriza o excesso: Senhor, dá-me apenas o que for necessário. Não para viver uma vida limitada, mas para viver uma vida livre, leve, sem correntes emocionais ou financeiras. Livre da arrogância que a abundância pode gerar e livre do desespero que a falta pode produzir. Mas atenção, essa oração não é um pedido para viver uma vida pobre. Não é um convite para você rejeitar crescimento, oportunidades ou prosperidade. Agur não pediu mediocridade. Ele pediu equilíbrio. Ele pediu sabedoria para administrar o que Deus colocasse em suas mãos. Ele pediu o suficiente para cumprir seu propósito sem perder o coração no caminho. E é justamente essa postura, esse espírito de moderação e clareza, que faz de Agur um dos maiores mestres bíblicos sobre organização financeira, disciplina e responsabilidade. Porque antes de pedir mais recursos, ele pediu maturidade para recebê-los. Antes de buscar prosperar, ele buscou não se perder no processo. Quando você observa as pessoas que vivem endividadas, estressadas e emocionalmente sobrecarregadas por causa de dinheiro, percebe algo em comum: elas estão sempre tentando compensar algo. Compram para preencher vazio, gastam para aliviar dor, assumem dívidas para tentar avançar rápido demais. E esse comportamento não é financeiro, é emocional. É espiritual. É por isso que viver como Agur transforma não apenas sua vida financeira, mas sua paz interior. E aqui está o ponto central da sabedoria de Agur: você só vive sem dívidas quando aprende a viver sem excessos. Você só vive com equilíbrio quando deixa de competir com o que os outros têm. E você só vive com liberdade financeira quando entende que a verdadeira prosperidade começa no contentamento, e não no conformismo, mas na clareza de propósito. Agur nos confronta com uma verdade dura, mas necessária: dívidas não começam no cartão de crédito. Elas começam no coração. Começam quando você acredita que precisa de mais do que Deus realmente planejou para você no momento. Começam quando você tenta acelerar processos que Deus quer que você aprenda a construir. Dívidas são, muitas vezes, a tentativa humana de alcançar com pressa aquilo que a maturidade alcançaria com paciência. E sabe qual é a parte mais libertadora? Quando você aplica o princípio de Agur, equilíbrio antes de abundância, você percebe que muitas dívidas nunca deveriam ter existido. Muitas compras nunca foram necessárias. Muitos pesos nunca deveriam estar sobre seus ombros. Agur nos ensina a viver com propósito, com organização e com foco. Porque quem não sabe administrar o suficiente nunca conseguirá administrar o mais. E é isso que muitos cristãos esquecem. Pedem por abundância, mas não conseguem sequer organizar o que já têm. Querem prosperidade, mas entram em dívidas para manter aparências. Querem equilíbrio, mas vivem comparando sua vida financeira com a dos outros. E aqui está o que talvez seja o maior ensinamento prático de toda a oração de Agur: insuficiência não é pouco, é proteção. Quando Deus te ensina a viver com equilíbrio, Ele está te preparando para prosperar com segurança. O que muita gente chama de limitação, Deus chama de treinamento. O que muitos chamam de falta, Deus chama de fundação. E é exatamente por isso que eu quero que você escreva nos comentários agora, como um ato de sabedoria e entrega: eu quero equilíbrio financeiro. Quando você declara isso, não está rejeitando prosperidade. Pelo contrário. Você está construindo o alicerce para recebê-la sem se destruir no processo. E antes de avançarmos, quero te pedir uma coisa importante: inscreva-se no canal Bíblia e Prosperidade para continuar aprendendo princípios bíblicos que realmente transformam sua vida financeira. Porque a fé te dá direção, mas a sabedoria te dá ferramentas. E é isso que estamos construindo juntos aqui.
Agora, prepare-se. Porque a seguir vamos aprofundar a oração de Agur e revelar, passo a passo, como aplicar essa sabedoria no seu dia a dia para que dívidas deixem de ser um ciclo e se tornem apenas uma lembrança distante. Agur nos deu uma chave espiritual e emocional, mas também profundamente prática. E é aqui que muitos falham e acreditam que princípios bíblicos são apenas conceitos espirituais, quando na verdade são estratégias de vida. A sabedoria de Agur funciona hoje exatamente como funcionava há milhares de anos, porque ela atinge a raiz do problema, o coração humano. E para aplicar essa sabedoria no seu dia a dia, o primeiro passo é simples, mas transformador: identifique o que é realmente suficiente para você. Não aquilo que os outros dizem que você precisa, não aquilo que o mundo exibe como sucesso, mas aquilo que Deus colocou como propósito para a sua vida. O suficiente de cada pessoa é diferente, porque os chamados são diferentes. Quando você para de viver uma vida baseada em comparação, você recupera o domínio sobre seu próprio dinheiro. Você para de gastar para impressionar, e começa a gastar para construir. Você para de comprar para aliviar emoções, e começa a investir para cumprir propósito. Viver sem dívidas não é viver com pouco, é viver com consciência. O segundo passo da sabedoria de Agur é tão importante quanto o primeiro: aprenda a reconhecer os exageros que você chama de necessidade. Muitas dívidas nascem porque alguém confundiu desejo com prioridade. O que Agur nos mostra é que quando você ajusta seu nível de necessidade ao propósito que Deus tem para você, o dinheiro passa a ser suficiente. Aqui está uma verdade difícil, mas essencial: e não existe paz financeira onde existe excesso. O excesso sempre cobra um preço emocional, e um preço financeiro. É o excesso que cria ansiedade. É o excesso que cria dívidas. É o excesso que cria descontrole. Agur entendeu isso profundamente. Ele pediu para ser protegido tanto da pobreza quanto da riqueza descontrolada, porque ambas têm o mesmo poder de afastar o coração de Deus. A terceira lição prática de Agur é a organização. Ele não fala sobre números, mas fala sobre princípios que refletem organização interior. E a organização interior sempre se manifesta na organização exterior. Antes de tentar aumentar sua renda, pergunte a si mesmo: você consegue administrar o que já tem? Consegue planejar a semana? Consegue anotar seus gastos? Consegue priorizar? Muita gente vive esperando um milagre financeiro, mas não suporta colocar suas finanças no papel. Quando você foge da organização, você foge da prosperidade. Porque Deus não multiplica desordem. Deus multiplica aquilo que está em ordem. Ele multiplica o que foi colocado sob administração. Ele multiplica onde existe responsabilidade. Por isso, comece hoje criando 3 categorias: o que é essencial, o que é opcional e o que é excesso. A maioria das pessoas coloca tudo na categoria essencial, mas quando você olha com honestidade, percebe que muitos essenciais são apenas desejos emocionais. E é nesse momento que a sabedoria de Agur começa a te libertar. Você começa a dizer: eu não preciso disso agora. Ou, isso depende do que Deus quer para mim, não do que os outros têm. E aqui está algo que quase ninguém percebe: quando você reduz os excessos, automaticamente aumenta a sua capacidade de prosperar. Não porque você está ganhando mais, mas porque está gastando melhor. Agur nos lembra que equilíbrio financeiro não é um destino, é um estilo de vida. É uma forma de pensar. É uma forma de sentir. É uma forma de se relacionar com Deus e com seus recursos. A quarta lição de Agur é ainda mais profunda, e ele entende que o dinheiro tem poder espiritual. Ele sabe que a riqueza pode inflar o ego e que a pobreza pode destruir a dignidade. Por isso, ele pede algo que poucos têm coragem de pedir: Senhor, não me deixe depender do dinheiro, nem para mais, nem para menos. Sabe o que isso significa? Significa que a verdadeira prosperidade não é medida pelo quanto você tem, mas pela liberdade que você tem em relação ao que possui. Se o dinheiro controla suas emoções, seus desejos e suas decisões, então você não é dono dele, ele é dono de você. Agur nos ensina a viver livre. Livre da ganância e livre do medo. Livre da necessidade de provar algo para alguém. Livre da vergonha e livre da ostentação. E talvez esse seja o momento mais importante deste vídeo: você precisa entender que Deus não quer apenas te tirar das dívidas. Ele quer te ensinar a nunca mais voltar para elas. Ele quer te dar não apenas recursos, mas maturidade. Ele quer te dar não apenas prosperidade, mas equilíbrio. Porque prosperidade sem equilíbrio vira destruição. Mas prosperidade com equilíbrio vira propósito. A sabedoria de Agur é um convite para você respirar. Parar. Olhar para sua própria vida e dizer: eu não preciso correr atrás de tudo.
Eu só preciso correr na direção certa. E quando você faz isso, sua relação com o dinheiro muda. Sua ansiedade diminui. Sua mente clareia. Suas decisões melhoram. E sua vida financeira se alinha. Agora eu quero te pedir algo especial. Se esse vídeo falou com você, se a oração de Agur abriu seus olhos para um novo caminho, escreva nos comentários e eu escolho equilíbrio. Não é só uma frase. É uma decisão espiritual. É um pacto com a sabedoria. E também não se esqueça de se inscrever no canal Bíblia e Prosperidade, porque aqui você aprende os princípios que Deus deixou para você viver livre, não só financeiramente, mas emocional e espiritualmente. Ative o sininho, porque ainda temos muitos ensinamentos profundos que vão transformar a forma como você lida com o dinheiro. Lembre-se, Deus não quer que você viva sufocado por dívidas, correndo atrás do vento. Ele quer que você viva leve, organizado, equilibrado e prosperando no tempo certo. A sabedoria de Agur é o mapa para isso. E hoje você deu um passo importante nessa direção. Continue caminhando. A prosperidade verdadeira é construída, não apressada. E você está exatamente no lugar certo para aprender a construí-la.